boa tarde a todos. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Almirante Vidal Abreu, Francisco Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, e através dele todos os senhores almirantes, comandantes, oficiais de marinha, camaradas da Reserva Naval, presentes, e também os senhores académicos e senhoras académicas desta Academia, amigos e família. Minhas senhoras e meus senhores, por extrema generosidade do Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, fui convidado para esta palestra sobre a Marinha no Lago Nhaça. Para mim constitui uma grande honra, pois não passo de um entusiasta da história e, neste caso, um simples testemunho pessoal da ação geoestratégica da Marinha no Lago Nhaça, onde cumpri o meu serviço militar. Concorri à Marinha e entrei, sendo incorporado, como o Sr. Almirante disse, no 9º Sforn da classe Marinha, em 1966. Fim da recruta da Escola Naval, fui nomeado para Moçambique como comandante da lancha de fiscalização Mercúrio. Chegado a Lourenço Marques e antes de partir para o Niassa, tive a primeira realidade com o lago, nos vários briefings que me foram dados pelo então Capitão-Tenente Rosa Coutinho. O Lago Niassa, como podem... Não vou falando. O Lago Nhaça é o terceiro maior lago africano e o 9º do mundo. Tem 580 km de comprimento, cerca de 90 km de largura máxima e uma profundidade máxima de 70 metros. E a área aproximada é de 31 mil km quadrados. Está situado a uma altitude de 500 metros, sendo a sua água doce, límpida e pura, pobre em cálcio, mas quase destilada, que podia na altura servir para baterias. O lago predomina o clima tropical, com uma temperatura de superfície dos 23 aos 28 graus, e o lago não tem marés. Existem, no entanto, variações do seu nível que podem ir de 2 a 5 metros, com o máximo de maio, no fim da época das chuvas, e o mínimo em dezembro, na época seca. Mas o importante são os ventos dominantes para quem navegava no lago, que eram o Moera, que sopra do sul na época seca, levantando ondas que podem atingir 3 e 4 metros, e que se mantém por vários dias quando o vento cai, e o Lilinga, que sopra de oeste na época das chuvas, levantando grande ondulação que pode chegar a 5 a 6 metros, mas que desaparece logo que o vento cai. A vaga levantada pelos dois ventos é de período curto, pelo que é muito incómodo para a navegação de pequenos navios, como era o caso. E era preciso cuidados regulados com o mar pela popa para que a lancha não se tornasse ingovernável em sincronismo com a onda. O Lago Nhaça é conhecido dos portugueses desde o fim do século XVI e teve, ao longo do tempo, várias denominações. O português Gaspar Bocarro, em 1616, descansou nas margens do Lago Nhaça, a quem chamou Lagoa que parece mar, deixando cuidadosamente escrito o caminho que seguira. Nos princípios do século XIX, os portugueses tiveram várias explorações no lago e, em setembro de 1859, o Lago Nhaça foi visitado pelo missionário inglês David Livingstone, a quem se atribuiu nesta data, pelos ingleses, claro, a sua descoberta e o conhecimento da região. Sabe-se que a afirmação não é verdadeira. Embora sem o mérito da descoberta, as explorações de Livingstone deram um inegável contributo para o conhecimento das regiões e dos povos no Nhaça. Não por ser o primeiro explorador daquelas regiões, mas por serem dele, da sua autoria, as mais antigas observações geológicas. No entanto, na Conferência Internacional da Sociedade de Geografia, realizada em setembro de 1880, em Paris, o abade bispo Duran, do convento beneditino de Moissac, no sudeste de França, que era um historiador, declarou por escrito: o interior da África foi percorrido pelos portugueses a partir do século XVI. Os portugueses dessa altura conheciam melhor o interior deste continente e a região dos lagos que nós conhecemos hoje em dia. Logo, Livingstone encontrou aquilo que os portugueses já haviam descoberto e mais tarde serviu-se dos seus conhecimentos dos portugueses sem ter a lealdade de o dizer. As explorações portuguesas prendem-se também com a apresentação do mapa cor-de-rosa, pretensão de Portugal a ligar os territórios de Angola e Moçambique. Mas os nossos velhos aliados, que pretendiam desenvolver o projeto de ligação da Caira à África do Sul por comboio, foram totalmente contra e lançaram em 1890 um ultimato de guerra ao rei Dom Carlos I, e este teve de ceder. No ano seguinte, em 1891, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, em linhas gerais fixava as fronteiras a margem este do Lago Nhaça, na parte em que as águas do lago tocavam em terras de Moçambique. Isto queria dizer que as águas eram todas da Neçalândia.
Esta decisão não parece estranha porque, quando a criação da Federação das Rodeias e Nessalândia, a possessão britânica fixara as fronteiras nas praias do Tanganica, antigo protetorado alemão, a norte de Moçambique, que passou a ser administrado pela Sociedade das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, dando à Federação o controle total da lago. Houve inúmeros incidentes embaraçosos com os nossos aliados, como, por exemplo, o corte das embarcações nativas abicadas à praia, em que apenas deixavam a parte em terra e destruíam a parte dentro d'água para demonstrar bem ser o lago da sua jurisdição. Todos estes incidentes e a falta de marcação precisa nas fronteiras de Moçambique e Nessalândia levaram a que, a 18 de novembro de 1954, se assinasse um acordo entre Portugal e a Inglaterra para redefinir as fronteiras. O tratado estabeleceu as novas linhas de fronteiras. Estas seguiam, não sei se há alguma coisa, estas seguiam a nossa costa a meia distância entre as duas margens, com exceção da ilha de Licoma e Xisumulo, onde existia uma missão anglicana com 2 milhas de água à volta. O Tanganica e, posteriormente, a Tanzânia nunca conseguiram ter soberania das águas do lago, o que foi e ainda é um centro de conflitos que falaremos mais à frente. Em 1956, 2 anos depois das fronteiras serem definidas, num acordo ludo-americano tiveram início rigorosos levantamentos hidrográficos de toda a Lago Niassa, efetuados do lado português e inglês, respectivamente pela Missão Hidrográfica da Marinha do Ministério do Ultramar e pelo Lake Nyassa Survey, que foi concluído em novembro de 1959. Várias embarcações apropriadas para esse efeito foram levadas para o lago, e entre elas uma de madeira com cerca de 12 metros, a Mina, que todos que por Niassa passaram se lembram com certeza. Foi a primeira embarcação a motor da Marinha Portuguesa no lago. Em 1962 foi decidida a construção de uma base naval, e Mutambula foi o local escolhido. Era uma baía razoavelmente grande, muito bem abrigada e com bons fundos. A base começou a ser construída ainda em 1962 pela firma portuguesa Paixão e Filhos. Foram inicialmente construídos 2 aquartelamentos completos de 74 homens, 10 moradias duplex, um farol não foi o farol, foi uma torre com depósito de água no topo. No futuro existiria um farol, que era o farol de Mutambula, casas geradoras da base, um edifício oficinal com um plano inclinado para a lajem das LFs. Este excelente complexo naval do Lago Nyassa começou a funcionar em agosto de 1963, com a chegada do primeiro-tenente Sérgio Zilhão, que tinha sido nomeado capitão da Capitania dos Portos do Lago Nyassa e comandante do Comando da Defesa Marítima do Lago Nyassa, 2 meses antes pelo chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Reboredo e Silva. A base arrancou com apenas 2 elementos da Armada, um primeiro-tenente e um cabo telegrafista, esta base, e 9 marinheiros auxiliares de recrutamento local para serviços da capitania e com o armamento rudimentar. Isto era possível, pois a guerrilha ainda não tinha começado e as populações eram pacíficas. Fora da base havia somente um posto administrativo e uma escola primária. A base foi inaugurada oficialmente em meados de outubro de 63. Isto é a cerimónia da hasteada da bandeira. A cerimónia foi presidida pelo então Ministro da Defesa Nacional, General Gomes de Araújo, e contou com cerca de 100 convidados, onde estavam os Governadores-Geral de Moçambique, Almirante Sarmento Rodrigues, os 3 chefes militares na província de Moçambique, Almirante Cardoso de Oliveira, da Marinha, General Carrasco do Exército e General Machado de Barros da Força Aérea. O Bispo de Vila Cabral encontrava-se entre as muitas autoridades civis. Seguiu-se um almoço volante e, à falta de serviços de catering na base, foi preparado pela mulher do então primeiro-tenente Zilhão, Maria Manuela Zilhão. Queria aqui fazer um parênteses para agradecer ao comandante Sérgio Zilhão, aqui presente connosco, que me facultou a quase totalidade dos elementos históricos do início da base de Mutambula. Simultaneamente mostrar-lhe a minha enorme admiração pelo seu trabalho em condições muito difíceis no desenvolvimento da base, onde permaneceu 3 anos. Foi o oficial da Armada que mais tempo esteve no Niassa, exercendo todos os postos de comando, onde lhe foi atribuída a medalha dos serviços distintos com palma, sempre com a sua mulher e filhos, e 3 filhos pequenos de 2, 4 e 6 anos, num lugar ermo da civilização, com todos os riscos que a situação poderia acarretar. Muito bem, Sr. Comandante.
Antes da inauguração da base naval, já tinha sido decidido a vinda de navios de guerra para patrulhar as nossas águas do lago. Assim apareceu logo, após a inauguração do primeiro navio, a LF Castor, em 1963, que tinha como guarnição um oficial e um sargento de manobra e 6 praças, o que era uma guarnição standard em todas as LFs. Lancha veio de navio de Nacala, depois do comboio de Nova Freixo, e realizou a etapa final de Mponda por estradas e picadas num atrelado especial. Toda esta muito difícil operação foi chefiada pelo capitão de mar e guerra, engenheiro maquinista naval Pedro Conceição Mouzinho, mas realizada numa altura em que não havia guerrilha declarada. O primeiro comandante da lancha, Castor, foi durante 2 anos o comandante Zilhão, que acumulava com o comando da defesa marítima e o comando dos portos de Lago Niassa. Eu não resisto aqui a contar uma história que se contava em Metangula e que do comandante Zilhão, quando era comandante da Castor, no preenchimento dos citrepes, que serão as missões, que era preciso, os relatos de missões, o comando naval insistia em querer saber qual a capacidade da aguada da lancha, ou seja, a provisão de água doce que as viagens marítimas, a lancha tinha capacidade, e que não era preenchido pelo comandante Zilhão. A resposta do comandante Zilhão perante a insistência deste item foi desconcertante. A capacidade do Lago Niassa. No dia 4 de janeiro de 1965 ficou registado como o primeiro confronto armado no Lago Niassa. Sob o comando do comandante Zilhão, a LF Castor aproximou-se de Negomba, povoação perto de Lipós, fronteira norte onde fundiou. Era uma missão de rotina de visita à povoação do secretário de Estado de Maniamba, do secretário da Administração de Maniamba, que desembarcou, assim como uma secção de fuzileiros baseado em Metangula, numa missão supostamente pacífica, como habitualmente, mas foi atacada por intenso fogo vindo de terra. A ação de fogo durou cerca de 2 horas, tendo-se inclusive encravado a Wellington, peça de 20 mm da lancha, e a lancha que estava fundeada teve que manobrar e fazer o reembarque da secção de fuzileiros debaixo de fogo. Foi atingido no seu casco por inúmeros tiros e, infelizmente, a alimentar a bordo de um dos 2 cipais que integravam esta missão. No dia seguinte, os militares portugueses, numa prospecção da zona, já melhor armados, descobriram que a maior base da Frelimo no Niassa se localizava numa das encostas de onde partiram os tiros dirigidos a Castor. A partir desses dias, nada foi como antes, e em qualquer ação de fuzileiros ou de lanchas, uma ação de fogo poderia ser expectável. Mas à Frelimo interessava mais uma passagem discreta pelo Niassa para o interior de Moçambique do que confrontos armados, pelo que o Niassa foi rapidamente transformado num estado de Minas Gerais, minas antipessoais e anticarros por todos lados, praias, picadas, etc., o que levou muitas das populações pacíficas da margem do lago a fugirem para o interior. Por esta razão, iniciou-se a construção de uma pista de aviação em Metangula, em março de 1965, ainda pelo comandante Zilhão, para obstar a problemas de transportes mais leves, como, por exemplo, correio e pessoas, nomeadamente em Vila Cabral, para Vila Cabral, evitando o transporte por estradas, que não só era difícil, como agora muito perigoso. Em 1966, a pista foi aumentada para o comprimento necessário para o Dakota e o Noratos aterrar. No fim de contas, a pista era tudo o que era possível, mais só mesmo como no Funchal, aumentado artificialmente. A Marinha adquiriu um Cessna 170, avionete ligeira e posteriormente um Dornier. Os 2 aviões eram pilotados por oficiais de Marinha da base. No meu tempo era o Eduardo, o segundo-tenente RN, Eduardo Vanzeler e o segundo-tenente Lobo Varela e, claro, também o capitão-tenente, segundo comandante da base na altura, Silva Rodrigues, que tinha sido comandante dos TAIPs, ou seja, dos transportes aéreos da Índia Portuguesa. Em abril de 65, assim logo a seguir, foi transportado para o Oceano Índico até por Mponda, exatamente como a Castor, a primeira LDP e 1 mês e meio depois chegaram mais 2. Mas o almirante Cardoso de Oliveira, que deixou de exercer as funções de comandante naval de Moçambique em outubro de 65, tinha a opinião que o desenvolvimento da base devia ser progressivo e à medida das necessidades e da capacidade dos meios logísticos. Mas entre novembro de 65 e junho de 66, pouco mais de 7 meses, a escalada em pessoal e lanchas foi enorme. Logo em outubro de 65 houve a passagem do comando da lancha de fiscalização Castor para o segundo tenente RN Lis Dias,
foi o primeiro comandante de lancha da Reserva Naval no Lago Niassa, e a entrega do comando da Defesa Marítima dos Portos de Lago Niassa ao capitão de fragata Costa Pereira, que nomeou de imediato o comandante Zilhão, primeiro comandante da Esquadrilha número 6 das lanchas do Lago Niassa. Logo a seguir, em novembro de 65, chegou a segunda lancha ao Niassa, a lancha de escavação Régulos, vindo de Angola, numa altura em que o conflito armado já tinha começado. O seu transporte foi bastante difícil, entre outras razões, porque o comboio em cima da qual vinha a lancha, por excesso de velocidade, descarrilou, saltando a lancha do Beste de onde vinha. As lanchas Mercúrio e Marte, e mais duas LDMs e uma DLP, foram as lanchas seguintes a chegar ao Niassa em dezembro, ou seja, um mês depois, numa operação denominada Atum, que, por se tratar em plena guerrilha, envolveu os três ramos das Forças Armadas, foi também supervisionada pelo comandante de mar e guerra, engenheiro maquinista naval Pedro Mouzinho, pelo engenheiro Lino Ferreira dos Caminhos de Ferro de Moçambique e acompanhada pelo então segundo-tenente José Deolino Torres Sobral. O transporte das lanchas, que se pode ver aqui, foi este, de comboio e depois de caminhões que vieram da África do Sul, e o transporte foram mais ou menos 980 km pelo meio da pode-se passar algumas, podem-se ver exatamente o que era realmente o fantástico. Foram tantas as peripécias no seu transporte que por si só mereciam uma conferência dedicada ao assunto e que será descrita num livro a editar em breve. Foi realmente uma operação gigantesca levada a cabo pela Marinha Portuguesa com sucesso total. Os seus primeiros comandantes, como estava ali escrito, há um bocado eu não vi, o segundo-tenente José Deolino Torres Sobral da Mercúrio, de quem eu recebi o comando em 1967, e o segundo-tenente da Reserva Naval Manuel Abcacis, da lancha de fiscalização Marte. Nessa operação também chegou um LDM-4 e mais duas LDMs a seguir em abril de 66. A vivência da base deixou de ter um caráter bastante informal que tinha para o de uma base militar com todos os serviços inerentes a ela. Assim, a gente pode ver que a diferença entre 73 e 66, em 66 havia 350 homens, dois destacamentos de fuzileiros especiais, uma companhia havia exatamente uma companhia de defesa e logística da base, com 160 homens, e havia já 10 lanchas, 4 LFs, 2 LDMs e 4 LDPs. Mas logo a seguir, aos meses depois, chegaram mais 2 lanchas, que foi na Operação Roache, e essas exatamente pelos mesmos caminhos e da mesma maneira, e os comandantes foram o segundo-tenente Rogério Vieira de Sá, da Urano, e o segundo-tenente António Roque Afonso, da Reserva Naval do Saturno. Estava constituída a totalidade da Esquadrilha de Lanchas número 6 do Niassa, que teve como comandantes, depois do comandante Zilhão, no meu tempo do Niassa, o comandante Cartacho, o comandante António Manuel Rodrigues da Costa, aqui presente connosco, e o comandante Espadinha Galo, todos à época primeiro-tenentes. Este foi o emblema, podem passar, este foi o emblema que foi criado pelo comandante Rodrigues da Costa e desenhado pelo segundo-tenente Rosa Garopa para personificar a Esquadrilha de Lanchas de Niassa, e que fez imenso sucesso, e que até papel para timbrado para escrita havia. Foi estipulado um comando naval operacional avançado em Nampula, ao qual a operacionalidade da base estava sujeita, em função de um projeto de criação de um comando operacional avançado que reunia os Estados-Maiores dos 3 ramos das Forças Armadas. O que presidiu à constituição do Comando Naval de Nampula foi o desígnio de uma maior coordenação operacional entre as Forças Armadas. Criou-se então um problema, pois todas as decisões de operações que exigiam ações imediatas tinham de aguardar a autorização do Comando Avançado de Nampula. Pode ter parecido à primeira vista positivo, mas julgo que pelo menos para a Marinha não o terá sido. O seu primeiro comandante foi o comandante de mar e guerra Santos Silva, que deixou o lugar de segundo comandante de comando naval em Lourenço Marcos e que ironicamente era apelidado do capitão do Porto de Nampula. O abastecimento da base em gasóleo foi sempre um problema, pois as suas necessidades aumentavam cada vez mais, não só para os navios da Esquadrilha de Lanchas,
como para o funcionamento da própria base. A princípio, o abastecimento era feito por comboios logísticos de caminhões cisternas e colunas militares, mas com o início da guerrilha tornava-se impraticável por ser demorado, difícil e perigoso. Com os primeiros sinais da guerra do Niassa, era incontornável o aparecimento do engenheiro Jorge Jardim, uma personalidade mítica nesta guerra em Moçambique, terra que ele adorava e para a qual defendia uma independência mista e multicultural. Influente em tudo que se passava em Moçambique, era uma personagem ligada à alta política com acessos diretos aos altos governantes portugueses e, em particular, com Salazar, do qual tinha sido subsecretário do Estado do Comércio e Indústria entre 48 e 52. Era uma boa pessoa, cativante, mas um aventureiro e estratega militar nato, que sabia ser condutor de homens. Tive sempre uma enorme admiração e amizade por ele. Mais uma vez, a sua influência se fez sentir, pois como administrador da Sonarep, a Sonap de Moçambique, intermediou um acordo com a Oilcom, empresa petrolífera do Malawi, de fornecimento de gasóleo no posto de abastecimento da vila da Chipoca, no Malawi, junto ao sul do lago. O problema residia no facto que o abastecimento teria de ser feito às claras, sem levantar suspeita nas populações do Malawi, onde a Frelimo circulava sem problemas. Foi então decidido transformar em petroleiro uma lancha de desembarque média, 404, que chegou ao lago na Operação Atum. O gasóleo seria transportado nos tanques de lastro e em pequenos tanques no poço, que era coberto para alojamento. Foi apelidada de Chipa pelo seu posto de abastecimento ser a Vila da Chipoca. A lancha toda ela era pintada de verde, com os marinheiros da guarnição vestidos de fato de cor de laranja, as cores da Sonarep e, claro, bandeiras da Sonarep e Oilcom no mastro. Embora a lancha normalmente tenha um cabo de manobra como patrão, neste caso tinha um oficial a bordo, devido aos contactos que ele tinha de estabelecer com as autoridades malavianas, como, por exemplo, o capitão de porto, o chefe de alfândega, chefe da polícia, etc. Toda a guarnição, incluindo o oficial, tinha identificações falsas. Eu fui um desses oficiais, sendo que a minha identificação, quando estive nestas missões, constava pescador com habilitações de instrução primária, tendo cumprido serviço militar como cabo condutor alto e categoria de mestre. A minha figura aqui condiz um bocado com a identificação pretendida. E o número de viagens dependia das necessidades da base. Tinha cerca de 10 horas cada percurso, dependendo do estado do lago, que muitas vezes não era o melhor. Sem as ajudas a bordo, ajudas à sua navegação, a não ser uma agulha magnética, o farol de Metangula, na viagem de regresso, a navegação não era fácil, pois as viagens normalmente se faziam de noite. A declinação magnética no lago é cerca de 7 oeste. Mas como há serras no Niassa com quantidades enormes de ferros, há desvios da agulha de 25 graus e mais, em muito pequenas distâncias. O primeiro oficial, depois do acordo com a Oilcom, foi o segundo tenente Garopa, imediato da Companhia de Fuzileiros 8, acompanhado pelo tenente da Administração Naval, Renato Pinto Madeira, que tinha feito este acordo e que me passou o comando da Chipa que acumulei como comandante da LF Mercúrio. O oficial que me substituiu nestas missões foi o segundo tenente Pedro Miguel Correia do Amaral, imediato da Companhia 2, baseada em Metangula, e vários outros seguiram nesta missão secreta, que afinal não passava de um segredo de polichinelo. Este é o Pedro Miguel, que está na sua mesa de trabalho, como podem ver, e que também servia para camarote do comandante. O oficial a bordo, vivia ali. O primeiro oficial, mas no início, o oficial que fazia estas viagens tinha outras funções na base, mas a certa altura as viagens eram tantas que teve de vir um oficial propositado para estas funções. O primeiro oficial nessa específica função foi o segundo tenente RN José Venâncio Machado, que lhe foi passado pelo então segundo tenente Mendes Cabeçadas, chefe dos serviços de comunicações da base de Metangula à época. A esquadrilha de lanchas do Niassa tinha ações de patrulha, transportes e apoio a operações militares nas águas portuguesas do lago, não podendo, por motivos óbvios, controlar os movimentos que livremente se faziam em todo o lago, nos mais variados sentidos. Por isso, o controle das águas do lago se tornou de uma grande importância estratégica sob todos os pontos de vista, defensivo, ofensivo,
e de informações dos movimentos da Frelimo que por ali circulava. Aproveitando a necessidade que o regime de Dr. Banda também tinha de controlar as suas fronteiras no lago, o engenheiro Jardim, que era cônsul de Malawi na Beira, e sem dúvida o tal estratega político e militar notável, estabeleceu contactos ao mais alto nível de Portugal e de Malawi para que a Marinha Portuguesa apadrinhasse a ida para o Malawi de um navio de guerra militar para o efeito. Claro que também havia aqui o interesse que Portugal tinha por trás de obter a permissão de ligar Tete ao Índico por caminhos de ferros atravessando o Malawi. Havia também a ideia, na altura, de que a Tanzânia iria colocar no lago Nyassa lanchas rápidas militares, independentemente de não ter águas territoriais suas, em suporte da luta da Frelimo. Seria um incidente grave ser um navio português em águas do Malawi a guerrear as lanchas da Tanzânia. Se isso fosse preciso, um navio militar do Malawi resolvia esse problema. Seria um navio do Malawi nas suas águas do lago a defender a sua soberania. Isto porque, recuando um pouco, as dissidências entre o Malawi e a Tanzânia eram já antigas no que diz respeito ao lago Nyassa. O Malawi resultou da independência da Nyasaland em 1964 e a Tanzânia resultou da unificação do Tanganica independente em 1961 e de Zanzibar independente em 1963. Estas discrepâncias surgiram imediatamente ao desmantelamento da Federação da Nyasalandia e Rodésia, com a Tanzânia a reclamar a soberania das águas do lago junto às suas margens, o que nunca aconteceu até aos dias de hoje, sendo que as duas maiores crises à época registaram-se precisamente entre 1967 e 68. Isto continua a ser na mesma, quem está na Tanzânia e põe um pé na água está no Malawi. Na verdade, remonta já a 1966, não obstante um encontro proporcionado por Kenyatta em Nairobi entre Júlio Nyerere e o Dr. Banda, com o intuito de estabelecer umas relações de boa vizinhança entre a Tanzânia e o Malawi. Mas logo a seguir o Dr. Banda anuncia publicamente no Malawi Congress Party, Partido Único no Malawi, a sua intenção de colocar barcos patrulhas no lago Nyassa. Notícias posteriores acrescentam que o número de patrulhas que ele tinha em mente era de 5, para formar um agrupamento naval. O navio em negociação com os portugueses seria o primeiro, e que já estariam em construção em Inglaterra 2 novas unidades cujas características se desconheciam, mas que nunca apareceram. Um dia foi chamado ao gabinete do primeiro comandante da base, o comandante João da Fonseca Caxarias, onde também se encontrava o comandante Noronha, que era na altura chefe de Estado-Maior de Nampula, e o engenheiro Jorge Jardim. Foi então convidado para assinar um contrato para ser o primeiro comandante da lancha que a Marinha iria ceder ao Malawi, treinar as futuras 3 tripulações para o efeito, pois os malavianos partiam do zero em assuntos de marinha. Teria saído da Marinha Portuguesa, comprometendo a reintegração quando acabasse o contrato, e seria acompanhado por um cabo-fogueiro e um marinheiro de comunicações, que seriam também instrutores. Ofereceram-me um ordenado confortável e tinha até ao dia seguinte para decidir, não podendo comentar isto com ninguém na base. Na base havia uns zunzuns recentes de que alguma coisa do género pudesse acontecer, mas sem qualquer ideia de como, quem e em que condições. Dormi mal essa noite, mas no dia seguinte disse que sim. Assinei um contrato onde estava especificada obrigações minhas para com a Marinha Portuguesa, mesmo estando fora, como, por exemplo, em caso de complicações graves, o trazer imediatamente no navio para Metangula, manter informações diárias da minha atividade no lago, etc. Tinha também obrigações para com o Malawi e algumas regalias minhas, como férias, e, muito importante, que o serviço contasse como serviço militar obrigatório à época. Foi então anunciado oficialmente que a Marinha iria ceder a LF Castor ao Malawi e eu e o cabo-fogueiro Mateiro, mais conhecido por Martinica, e o marinheiro telegrafista Mário Fernandes seguiríamos com o navio. Para o efeito, fui graduado pela Marinha em primeiro-tenente e o cabo Mateiro e o marinheiro Mário Fernandes em primeiro e segundo sargento. Digo graduado, pois como já estávamos na Marinha Portuguesa, isto seria assunto para o Malawi resolver, pois não havia aqui nenhuma hierarquia náutica no Malawi, mas em Metangula éramos graduados em primeiro-tenente, primeiro e segundo sargento. Eu lembro-me de falar com o engenheiro Jardim sobre isto, porque estava atrapalhado, não sabia o que havia a fazer, sem guiamento, e na Marinha nós tínhamos as fardas do Malawi Young Pioneers verdes, etc., e eu perguntei-lhe se por acaso não se podia usar a farda branca como todas as marinhas têm, ou todos os navios militares têm, farda branca, etc. E lembro-me do engenheiro Jardim olhar para mim com ar e dizer: "Oh, homem, você faça o que quiser, inclusive pode pôr um chapéu com plumas."
E aí não pus o chapéu com pluma, mas a farda branca foi usada pelos oficiais. A LF seria entregue ao Malawi Young Pioneers, que era uma tropa militarizada do Malawi Congress Party e do Dr. Banda, cujos mentores e chefes eram na quase totalidade israelitas, alguns chineses de Taiwan e pelo menos um português, de que mais adiante falarei. O Dr. Banda era realmente um presidente com uma mão muito forte no Malawi, desde a sua independência, e que controlava o partido único do país, o Malawi Congress Party. Era hábil politicamente, defendendo os valores africanos, mas sem hostilizar os seus vizinhos. E conta-se que o Dr. Salazar, num dia em Lisboa, a falar com o engenheiro Jardim, lhe perguntou, mas sobre estes assuntos, lhe perguntou, como é que é o Dr. Banda? E o engenheiro Jardim respondeu-lhe, igual a Vossa Excelência, Sr. Presidente, mas em preto. Assim, passado pouco tempo, apareceram as tripulações com um oficial que foi graduado em subtenente, Simon Chitatanga, que era uma ótima pessoa e um fervoroso seguidor do presidente Banda, 5 sargentos e cerca de 24 praças do Malawi Young Pioneers e até um Jeep Willys como motorista para me deslocar na base. Tiveram caserna separada e treino correu da melhor forma. Eram disciplinados, educados e aprendiam rápido. Até que surgiu o dia da passagem oficial da lancha de Castor, NRP Castor, passar para SMR, ou seja, Ship of Malawi Republic, 701, John Chilemba. O nome, esta é no dia da passagem, esta é a tripulação, este é John Chilemba e o anterior, aqui é o Martini, este é o Sargento Martinica, este é o Mário Fernandes, que foi comigo, instrutor, e esta é a primeira tripulação no dia da passagem da Castor para a John Chilemba. O John Chilemba, que era o nome de um herói independente do Malawi. A cerimónia de passagem do navio foi no dia 5 de agosto de 1968, com a presença do Ministro das Finanças de Malawi, que era o número 2 do governo na altura e chefe supremo do Malawi Young Pioneers, e do comandante naval de Moçambique, Comodoro Tierno Bagulho. O engenheiro Jorge Jardim e, claro, o comandante da base, o capitão de fragata José Manuel Mendes Caixaria, e o segundo comandante da base, o comandante Conceição e Silva, e o comandante de Noronha, que era chefe de Estado-Maior em Nampula. Depois das palavras habituais nestas circunstâncias, o oficial português que mandou arriar a bandeira portuguesa na lancha Castor foi o segundo-tenente da Reserva Naval, Francisco Freire, na altura comandante da Régulos, e quem mandou içar a bandeira do Malawi fui eu, já fardado de Malawi Young Pioneers. Foi uma cerimónia que me tocou bastante pelo seu simbolismo. Mas nessa mesma tarde saímos para Nkata Bay, a nova base da John Chilemba. Tínhamos comunicações diárias com Blantyre e com Motangula, onde comunicávamos a nossa posição no lago. Não tinha a menor ideia do que iria encontrar em Nkata Bay quando lá chegasse. Verifiquei que havia um cais pequeno, onde atracavam os 2 únicos navios de passageiros, mas por precaução lancei ferro na baía, que era espaçosa e tinha bons fundos. E ainda bem que o fiz, pois mal tinha fundeado, já tinha na margem 2 oficiais do Special Branch inglês que se identificaram com alguns militares armados que me mandaram dizer que queriam ir a bordo e inspecionar o navio. Claro que a minha resposta foi não, e só autorizaria a entrada a bordo com ordens expressas do presidente Banda, do qual superiormente dependia. Gerou-se uma situação desagradável em que eu, talvez pela minha inexperiência na altura, em situações destas, mandei a tripulação começar a ocupar discretamente posições de defesa armada. Não me lembro exatamente quanto tempo estivemos nessa situação a que se começou a juntar na margem a imensa população local, pois nunca aí tinham visto um navio militar e muito menos no Malawi. Mas a coisa acabou por resultar bem, pois, apercebendo-se da minha determinação, nada mais se passou até à chegada de um oficial do Malawi Young Pioneers a pedir imensas desculpas pelo sucedido, pois tinha havido uma falha de comunicações com as autoridades malawianas. Mas recuando um pouco, nunca foi ideia a de criar uma marinha militar no Malawi, pois em todos os ramos das Forças Armadas Nacionais do Malawi estava muita gente do aparelho governamental, inclusive a conselheiros ingleses, com todos os inconvenientes que daí poderiam resultar em relação às missões que se pretendia do navio.
Assim, o primeiro navio de guerra foi entregue ao Malawi Young Pioneers, que, como disse, era uma organização militarizada independente do aparelho governamental e orientada maioritariamente por israelitas e alguns chineses de Taiwan. É evidente que por trás de tudo isto estava também um engenheiro Jardim que pretendia que fossem estabelecidas uma espécie de rede de informações de movimentações da Frelimo que se movimentava livremente no Malawi. Tivemos várias reuniões nesse propósito e as informações iam diretas para o engenheiro Jardim, claro, e também para o Comando Naval. Tive imensas ajudas nesse sentido, não só dos israelitas de Blantyre, como do antigo caçador profissional em Moçambique. Um antigo caçador profissional em Moçambique que tinha um historial enorme em Intelligence Service com o engenheiro Jardim e que era muito conhecido na base de Metangula, fazendo muitas vezes missões com destacamentos de fuzileiros no lago e que todos que lá estiveram se lembram, que se chamava Orlando Cristina. Arguto, sensato, extremamente humano e simpático, um conhecedor profundo do terreno por onde se desenrolavam as operações de fuzileiros, falando 3 línguas nativas e, sem dúvida, o homem de mão do engenheiro Jardim. Foi também uma das pessoas que estiveram na criação do Malawi Young Pioneers como instrutor, onde tinha o posto de coronel. Tive o privilégio de ter sido seu amigo pessoal e com quem muito aprendi. Eu tinha como missão principal no Malawi apresentar o navio nos principais portos do lago, às autoridades locais e populações, frisando sempre que o controle do lago era do interesse de todos. Claro que também tinham de transportar membros do governo para as suas reuniões com os chefes das povoações do lago. Os mais reservados em tudo isto eram os ingleses e outras nacionalidades que trabalhavam nas empresas no Malawi, nomeadamente em navios civis, passageiros de carga, e outros europeus que frequentavam o lago como lugar de veraneio. Pois, embora eu mostrasse fazer uma vida normal nos meus tempos livres, socializando com muitos deles, se interrogavam de quem seria eu, pois não poderiam deixar de ser o comandante do único navio militar do lago. Foi no início muitas vezes chamado a reuniões com membros do governo e do Malawi Young Pioneers, como conselheiro próximo, pois eles nada sabiam sobre a John Chilemba, que era a novidade no país. O que se passava era que realmente o Dr. Banda e o seu governo desconheciam as capacidades logísticas e militares do navio, embora tivessem destinado à lancha uma multiplicidade de missões políticas, além das missões de controle do lago e de transporte que teriam de ser validadas por mim da sua possibilidade. Mas rapidamente se foram inteirando de tudo. Dava gosto de ver a satisfação com que embarcavam nas paradiscolações no lago, sendo sempre extremamente corretos e atenciosos. Saliento aqui a preciosa ajuda que me deu na organização e começo de toda esta operação do comandante da esquadrilha de lanchas na altura, o então primeiro-tenente António Manuel Rodrigues da Costa, aqui connosco hoje, principalmente na instrução em terra das primeiras guarnições, pois os futuros marinheiros só falavam inglês, ou Chichewa. Vivemos em conjunto algumas situações fora do comum. Um certo dia deslocamos os dois a Blantyre com o propósito de instalar um rádio para as comunicações da lancha na sede do Malawi Young Pioneers. Fomos convidados para jantar com o Dr. Banda e vários membros do governo. Fardadinhos de dolman branco e sentados à mesa, reparamos que não havia talheres. O Dr. Banda, perante a nossa atrapalhação, explicou que essa era a maneira antiga e tradicional dos malavianos de comerem com as mãos. O prato era peixe assado com batatas, ervilhas e muito molho. Não foi fácil começar, principalmente pelos comentários por entre os dentes do comandante Rodrigues da Costa. Mas no fim daquela besuntadela gigante, fardados de branco, lá apareceram uns lavatórios enormes de mãos e tudo acabou sem grandes nódoas. Tudo continuou durante uns meses até ao fim do meu contrato e funcionou lindamente esta marinha malaviana, com as tripulações a ganharem cada vez mais proficiência e experiência. No meu tempo, todos os objetivos foram conseguidos. A presença da John Chilema era por si só decisora das travessias ilegais e a colaboração com as autoridades governamentais foi excelente, que por ser uma novidade gostavam imenso de utilizar a lancha. Só tenho palavras de elogio para com eles, pois foram sempre corretíssimos comigo, sem nunca ter tido um único problema. Fui várias vezes convidado pelo engenheiro Jardim e pelo Dr. Banda a continuar. Para isso teria de sair definitivamente da Marinha e ficar em África como aventureiro. E isso não estava na minha cabeça. Passei o comando ao Tenente Fernando Dentinho numa cerimónia na base, em Cata Bay. Está aqui a ver, esta era a base, com o Dr. Alec Banda
como chefe dos Malawi Young Pioneers. E aproveito aqui para fazer um elogio ao Dr. Alec Banda, que considero um malaviano extremamente inteligente, tendo uma visão realista dos problemas africanos da altura. Era um homem fantástico. Sei que o comandante Tentinho fez 2 comissões, sendo o tenente fuzileiro Francisco Lhano Preto, o último comandante que ficou até a independência de Moçambique. Entretanto, em 21 de março de 1970 foi cedido ao Malawi uma segunda lancha, a LF, a lancha de fiscalização Regulus, que foi batizada de Chibiza. O seu primeiro comandante, que também teve treinado tripulações, foi o segundo tenente da Reserva Naval, João Noronha Falcão, meu colega do curso de engenheiro agrónomo. A que seguiram o segundo tenente Marques da Silva, terminando no subtenente fuzileiro Muniz. Depois do 25 de abril até à independência de Moçambique, foram tempos complicados para o tenente Lhano Preto e para o tenente Muniz, respectivamente, na altura comandantes da João Chilema e da Chibiza. Mas isso é outra história para um dia ser contada. A Marinha soube sempre criar um ambiente agradável na sua base de Metangula, permitindo que aquele fim do mundo, pois nem telefones havia, não fosse demasiado pesado e nostálgico, criando inúmeras atividades físicas e desportivas e mesmo culturais para os tempos livres do pessoal que não estava de serviço. Uma das pessoas que mais contribuiu para isso, no meu tempo, foi o capelão da base, o padre Dalmar Barreiros, que com a sua alegria e dinamismo conseguiu dinamizar inúmeras tarefas, tais como um jornal de notícias da base, o Chifuli, que era o monte em frente à base, um cancioneiro do Niassa, com a data de fados, com o célebre fado do Adeus Metangula, de quem se ia embora do tenente Penec, e com um programa radiofónico, o Rádio Metangula, com notícias e momentos de boa disposição. Durante o período em que o segundo comandante da base, o comandante Conceição e Silva, era o segundo comandante da base, o comandante Conceição e Silva, o chefe de Estado-Maior, o capitão-tenente e o comandante Chucre, surgiu mesmo um póster feito pela mulher do comandante Chucre e que propagandeava, ironicamente, o passar férias em Metangula. Era giríssimo. Pode-se dizer que este póster teve origem numa ideia do comandante Conceição e Silva, que tinha sido nomeado para o Niassa, contra a sua vontade, por desinteligências com as chefias superiores. Uma boa sugestão para as férias deste verão. Julgo que no Lago Niassa, a Marinha, durante a Guerra de Moçambique, com a sua esquadrilha de lanchas e com esta cedência de um navio militar e mais tarde de outra LF ao Malawi, teve sem dúvidas uma ação notável no Lago Niassa, não só no seu controle total das águas, como das suas margens em terra. Estas controladas por companhias e destacamentos de fuzileiros especiais em ações que, apesar de pontualmente serem de confrontação armada, eram na maioria dos casos de segurança, não só das populações pacíficas que aí viviam, como de proteção das lanchas de fiscalização e desembarque, não permitindo instalações da base da Frelimo perto das margens como foco de possíveis ataques armados. E também foi fantástica na construção de uma base naval que era exemplar para a época e que ao longo dos anos seguintes teve um desenvolvimento notável. Gostaria de terminar, posso dizer que pena de não lembrar muitos dos camaradas que viveram, como sempre, comigo nesta altura, e foram muitos, mas o tempo disponível não permitia, outro dia poderá ser. Gostaria de terminar agradecendo à Marinha de Guerra Portuguesa o que muito aprendi como homem neste início de vida pós-estudante. Foram realmente tempos extraordinários que aí vivi durante mais de 2 anos e que me marcaram muito. E sem dúvida marcaram também a uma geração que cumpriu o serviço militar no ultramar, durante a guerra que aí tivemos. Numa época difícil como foi a Guerra do Ultramar, a Marinha de Guerra Portuguesa soube sempre cuidar dos seus oficiais da Reserva Naval e estabelecendo laços de união que ficaram para sempre. Muito obrigado.